Fala, Academia da Ação! Tudo bem com você que está ouvindo esse podcast? Esse é o episódio 001. Não sei quando você está ouvindo, de repente você já ouviu vários episódios da Academia da Ação e está voltando no tempo. Deixa eu te situar na data. Eu tô nesse momento gravando no dia 18 de setembro de 2020. Então, se esse podcast vingou, se o negócio foi para frente mesmo, se foi bacana, se ele está como eu quero, ajudando milhares de pessoas a se tornarem pessoas de ação, pode ser que você tenha tido curiosidade de voltar aqui, ou não, eu acabei de colocar no ar e você está ouvindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Qual é o propósito do podcast Academia da Ação, que também se junta ao site Academia da Ação? Depois eu te passo os links todos, tá? O propósito é, na verdade, passar para frente aquilo que eu não acho justo guardar só comigo. Deixa eu te confessar algumas coisinhas aqui. Meu nome é André Gibran. Antes de falar qualquer coisa, preciso me apresentar, né? Meu nome é André Gibran e eu sempre fui, não sou mais, né? Ainda guardo resquícios disso, mas sempre fui um cara desfocado, um cara indisciplinado, um cara muito sonhador, um cara muito mais planejador do que um cara de ação. E aí, de repente, você me vê falando no podcast chamado Academia da Ação. O que se faz numa academia? Numa academia você treina, né? Então, se eu vou te passar treinamento para ser uma pessoa de ação, por que eu sou qualificado para isso? O que eu vou falar aqui? Basicamente, a gente vai conversar muito sobre ação, sim. E tudo que eu te passar vai ser baseado em tudo que eu passei, em todos os estudos que eu sempre fiz sobre esse assunto, sobre sucesso. Porque para que você quer ser uma pessoa de ação? A gente sabe, né? Muito se fala que tem poder quem age. Até a galera que já leu aquele livro do grande coach Paulo Vieira. Se você não conhece o Paulo Vieira, recomendo, procura no YouTube aí, Paulo Vieira, grande coach. Ele tem um livro chamado Poder da Ação, que é muito bom, já li também. Mas essa não foi a única leitura que eu fiz sobre o assunto. Eu já li e já implantei, isso que é mais importante, um monte de coisa sobre isso. André, mas por que você leu sobre isso? Por que você está falando sobre isso? Qual que é a importância do assunto ação? Ação é tudo. Ação é tudo. Se você não tiver ação na vida, você não tem sucesso profissional, você não tem sucesso pessoal, você não tem sucesso espiritual, você não tem nenhum tipo de sucesso na vida sem ação. Não dá para você ser... Eu lembro quando eu dava aula de inglês, tinha um termo que chamava couch potato, a batata de sofá, ou seja, aquele cara ou aquela mina, eu ia falar, aquela mina, aquele cara ou aquela moça ou aquela mulher que fica o dia inteiro no sofá só olhando o celular e achando que as coisas vão acontecer. Não vão. Não vai acontecer nada se você não agir. Só que isso todo mundo sabe. Então o meu podcast não é para chover no molhado, não é para te passar informações que todo mundo já passa. Eu estou gravando isso aqui bem tranquilo, eu não fiz um script anterior e é isso que você pode esperar do podcast Academia da Ação. Então experiências minhas que eu vou passando com essa tranquilidade que você está vendo aqui hoje. Só que com um objetivo muito forte de te ajudar e te passar a real do que aconteceu comigo. Vamos lá, o que eu faço, né, André? O que você faz? Eu ajudo pessoas pela internet e eu ganho dinheiro com isso desde 2013, é isso que eu faço. Se estamos em 2020 agora, quando eu estou gravando isso aqui, então já faz 7 anos, 2013, 2020, 7 anos ajudando pessoas pela internet a atingirem sucesso profissional, principalmente sucesso profissional, desde 2013. Eu falei para você que eu sou, e já fui, na verdade, um cara muito desfocado, né? Hoje eu tenho resultado profissional, resultado muito bom, ajudando pessoas pela internet. Eu tenho um curso, o meu curso principal, até esse momento, pelo menos, eu pretendo fazer muitas coisas nesse sentido aqui, desse podcast, da Academia da Ação. Inclusive tem o site academiadaação.com.br que você pode aguardar novidades por lá. Vai ter coisa boa para você saber agir. Mas hoje, a minha fonte de renda principal pela internet é um curso chamado Professora Criativa, onde eu ajudo artesãs a criarem e venderem seus próprios cursos de artesanato pela internet, ganhando muito bem para isso. André, eu nem te conheço, não estou entendendo muito essas coisas. Tá, vamos lá do começo rapidinho então, para você entender quem que está falando contigo aqui. Será que eu tenho gabarito para te ensinar a agir? Será que eu, confessando,
ser um cara desfocado, indisciplinado e mais sonhador, mais planejador do que uma pessoa de ação? Posso te ensinar a ser uma pessoa de ação e ter sucesso? Tá, vamos voltar então um pouquinho. Vamos voltar em 2013. Em 2013 eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Era isso que eu fazia. E olha só, vamos começar com a falta de foco aí. Eu trabalhava no tribunal já tendo feito faculdade de Direito. Eu fiz 1 ano de faculdade de Direito, não continuei. Aí fui fazer a faculdade que eu achava que era a faculdade dos meus sonhos, Faculdade de Educação Física, me formei, fui personal trainer, fui professor de academia de musculação, fui professor de natação, depois voltei a dar aulas de inglês, que era uma coisa que eu já fazia antes, porque na época a hora-aula de inglês pagava mais do que a hora-aula de um professor de academia. Depois disso, passei num concurso público da Guarda Civil Metropolitana, porque eu tinha um sonho de ser policial. E passei, exerci a função de policial municipal, guarda civil municipal, por 2 anos. Por 2 anos em São Paulo. E finalmente acabei passando num concurso que eu fiquei mais tempo, que é o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E é bem isso mesmo, a minha vida antigamente, isso até os meus 29 anos, era ser concurseiro, era isso que eu fazia. Estou gravando isso aqui hoje, estou com quase 40, pai amado, estou com 39. Enfim, o meu negócio era ser concurseiro, prestar concurso, eu queria ser policial federal, enquanto eu não passava na Polícia Federal, eu ia fazendo vários outros concursos, esse era o meu sonho. Acontece que, por mais que eu estudasse para passar na Polícia Federal, minha mãe tinha uma frase que meio que me incomodava na época, que eu não entendia muito bem. Hoje em dia eu entendo, eu sei exatamente por que ela falava aquilo, mas ela falava assim, eu falava, mãe, eu vou ser policial federal. E ela dizia, filho, seja o que Deus quiser na sua vida. Eu falava, caramba, você não quer que eu seja policial? Ela falava, filho, minha vontade não é essa não, você sabe, né? Mas se Deus quiser, você vai ser, mas eu não acho não. Enfim, ela estava certa e eu acabei não me tornando policial federal. Mas vamos voltar para a prática profissional aqui. Então, em 2013 eu estava já no meu 4º ano, na verdade, de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí eu estava incomodado, porque eu fazia algo que eu não curtia, eu estava incomodado com a minha vida profissional. Eu lembro que no meu aniversário de 30 anos, eu já estava no tribunal, e foi um aniversário que eu passei assim muito triste. O salário do tribunal era até que razoável, não era ruim, muita gente queria passar no concurso de escrevente técnico judiciário, né? É um cargo para a vida toda, você não vai ser demitido, tem estabilidade, eu não gosto dessa palavra, estabilidade é uma coisa muito, enfim... Eu não acredito nesse negócio de estabilidade. Mas vamos lá. O fato é que em 2012 estava lá eu tentando fazer concurso público de novo para uma área que eu gostasse mais, porque o tribunal não me agradava. Eu fiz excelentes amizades nessa época, mas não é só de amizade que vive um trabalho, né? Você tem que ser feliz no trabalho, fazendo uma coisa que você gosta. Sempre acreditei nisso, até influenciado pelo meu avô, que dizia o seguinte, meu filho, quem faz o que gosta está sempre de férias. E eu acho que ele tem razão, porque hoje eu faço o que eu amo, estou gravando esse podcast para você e estou amando fazer isso aqui. Então, em 2013, eu queria fazer mais um concurso para perito da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E fui fazer. Como eu tinha nível superior em Educação Física, o concurso exigia nível superior em qualquer área de formação. Fui lá eu fazer o concurso, me matriculei num cursinho, gastei R$3,5 pau, paguei o cursinho, aqui na Barão de Itapetininga, em São Paulo, e lá tem um prédio da Central de Concursos, que é um cursinho que já tinha feito antes, já tinha passado nesses outros concursos por causa da Central, muito bom cursinho. Fui fazer cursinho, aprendi química, massa molar. Eu nunca tinha aprendido isso na minha vida de escola, pelo amor de Deus, e aprendi isso. Chegou no final do ano, abri o concurso e a minha área de formação, que é a Educação Física, foi pela primeira vez nos editais da Polícia Científica, a minha área de formação, e várias outras foram excluídas do edital. Ou seja, sendo formado em Educação Física, eu não poderia nem... Eu podia fazer o concurso, claro, mas eu não poderia... assumir o cargo se eu passasse, porque não aceitava a minha área de formação. E foi aí que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre empreendedorismo na internet, né? Marketing digital, enfim. E aí eu me encontrei. Só que eu falei para você, sempre fui muito desfocado, mais planejador do que uma pessoa de ação, mais sonhador. E assim foi. Para você ter uma ideia, eu cheguei a montar mais de 50 sites nesse tempo todo. Faz uns 3 anos que eu sosseguei e que finalmente o sucesso veio, porque enquanto você fica desfocadão, enquanto você não acha os princípios e as técnicas corretos, você não consegue dar conta do recado.
E eu sempre ouvi aquele papo de empreendedor que dizia que empreendedor trabalha muito. Não, você tem que trabalhar muito, são 14 horas por dia, senão você não dá conta de ser empreendedor. Quem acha que ser empreendedor é fácil não está com nada. E eu não conseguia me enxergar nesse perfil. Eu não era assim, eu não tinha esse pique todo. Apesar de estar gostando muito do empreendedorismo digital, eu não me via assim. Então, em 2013 eu consegui, eu não terminei a história, em 2013 eu consegui largar o tribunal porque eu recebi uma proposta de um amigo para trabalhar, para ser diretor de uma das escolas de inglês dele. Saí do tribunal, fui assumir essa escola de inglês, fiquei 1 ano e aí consegui finalmente trabalhar só com marketing digital, só com empreendedorismo na internet. Acabei indo trabalhar na área do artesanato porque eu não tinha o que lançar, eu não sabia o que eu ia lançar na internet. Não sei se você está acostumado com esse mercado, mas na internet é um mercado muito bom, é um mercado de cursos online. Você cria e vende um curso online na internet e eu não sabia o que eu ia fazer disso. E eu tenho a tia Elza. A tia Elza faz patchwork, que é uma técnica artesanal onde você junta pedaços de pano e faz peças lindas com esses pedaços de pano, desde jogo de mesa, capa de almofada, panos e uma infinidade de coisas. E a tia Elza já tinha vídeos no YouTube, mas não ganhava dinheiro com isso, não sabia como fazer. Eu falei, tia, vamos nos juntar, eu vou lançar um curso seu, vamos fazer um curso juntos. Fizemos o curso básico de patchwork e deu certo. Em 20 dias que a gente fez esse curso, nós ganhamos juntos R$3.500. Para chegar nesse resultado, que na verdade era o meu resultado de salário na época, em 30 dias eu ganhava isso no Tribunal de Justiça, né? Trabalhando 8 horas por dia ali no tribunal. Em 20 dias de lançamento a gente fez isso. Eu falei, isso aqui compensa. Foi então que me deu um clique, que eu falei, não, eu vou conseguir fazer isso para a minha vida toda. E foi isso que eu decidi. Mas essa coisa de ser desfocado, de ser muito sonhador, de não fazer muito acontecer, de ficar pensando mais do que fazendo, sempre me atrapalhou. E aí quando eu resolvia de fato agir, fazer alguma coisa, eu queria ir com tudo. Sabe aquela pessoa que não faz exercício físico e de repente se matricula na academia, vai logo fazer o plano anual? Não, vou fazer o plano anual porque dessa vez vai. Aí você vai 1 mês e não vai nunca mais e perde 1 ano de mensalidade. Então, eu tinha mais ou menos isso em relação aos projetos. Eu achava que tinha que ser assim. Todo mundo fala, né? Quando você vai fazer, você tem que ir de cabeça, você tem que ir com tudo. E esse é o grande lance e o grande diferencial do podcast Academia da Ação e do projeto Academia da Ação em geral. Não precisa ser assim. Porque esse negócio de ir de cabeça, de ir com tudo e de uma vez só, isso não é para todo mundo. Talvez você esteja me ouvindo aqui e você ache que não, que você concorda, que tem que ir de uma vez só, tem que ir, juntar energia, disciplina e vamos. Agora, pensa na sua vida aí. Será que você consegue levar uma situação dessa por muito tempo? Se você consegue, de verdade, eu te invejo, eu nunca consegui levar por muito tempo uma situação de esforço extremo para fazer alguma coisa dar certo. O que já aconteceu comigo foi que eu quebrei a cara muitas vezes. E aí, finalmente, eu descobri o poder da ação. Mas não dessa ação que todo mundo fala que você tem que ir com tudo de uma vez só. Eu descobri o poder de fazer pequenas ações. E a junção dessas ações foram se tornando hábitos. E a junção desses hábitos fizeram o sucesso que, graças a Deus, eu tenho hoje com os meus empreendimentos na internet. Eu não quero deixar esse podcast muito grandão, logo o primeiro, para você ter que ficar ouvindo ele grandalhão, né? Já estou vendo aqui na tela, está com 13 minutos mais ou menos, mas eu quero que você capte o essencial do que é esse projeto Academia da Ação, do que é o podcast Academia da Ação. O essencial é, meu amigo que está me ouvindo ou minha amiga, se você acha que você é uma pessoa desfocada, uma pessoa muito sonhadora, que faz pouco, só planeja, mas nunca chega a lugar nenhum. Se você é uma pessoa como eu fui, que é uma pessoa que começa muitas coisas, mas não termina nada, e você está achando que nessa fase da vida, de repente, não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu tenho mais a que me conformar. Esse primeiro episódio do podcast Academia da Ação veio para dizer para você que você está errado. Você tem jeito sim, tá? Porque esse negócio de ir com tudo, de pegar o projeto e fazer acontecer, de verdade, na minha opinião, isso é para 10% da população. 90%, e eu me enquadro nos 90%, não tem esse pique todo não, essa força de vontade o tempo todo, essa motivação que nunca cai. Imagina, o meu chefe da escola de inglês lá é um cara que eu falo, meu Deus do céu, como que consegue, né? Quando eu saí do tribunal para assumir a escola de inglês por 1 ano, o
cara motivado, desde cedo até de noite, naquela energia, naquele pique, respondendo mensagem de WhatsApp, fala com um no telefone, fala com outro e vamos pra cima e motiva todo mundo. Não, eu não era assim. E aí a gente começa a pensar, então o sucesso não é para mim. Se eu não tenho esse pique todo, o sucesso não é para mim. Mas é. Hoje, graças a Deus, eu consegui focar, mas não foi... Como que você conseguiu focar, André? Eu vou falar muito sobre isso para você ao longo dos episódios. A gente vai analisar casos, vamos fazer entrevista, vamos pegar coisa que eu vejo na internet, que eu detecto os pontos de ação que os empreendedores de sucesso têm, que as pessoas de sucesso em geral têm, sejam elas empreendedoras ou não, e a gente vai dissecar isso aqui. O que eu tenho para te dizer hoje é tudo que eu fiz aos poucos. E é como se constrói uma parede. Né? Uma parede, como é que você constrói uma parede? Você vai construir uma parede de tijolo, né? Como é que você constrói? Você pega um tijolo, coloca ali, passa massa nele, coloca ele no chão. Pega outro tijolo, passa massa nele, coloca do lado do primeiro. Pega um terceiro tijolo, coloca do lado ali, pega um quarto tijolo, pega um quinto, aí começa a empilhar um tijolo em cima do outro. Um empilhar de tijolos forma uma parede. E se você quer construir uma casa, várias paredes vão construir um cômodo, vários cômodos vão construir uma casa. E por que teria que ser diferente quando se trata de ter sucesso na vida? Sucesso profissional, pessoal, espiritual, enfim. São pequenas ações que vão fazer você ter sucesso. Eu tenho muito sobre isso para falar para você e essa filosofia, ela me salvou. Isso de fazer pouco, mas fazer sempre me salvou. E não, isso não vai fazer com que você demore mais para conquistar seus objetivos. Eu conquistei, graças a Deus, meus objetivos, não demorou tanto. Eu continuo com objetivos, porque o ser humano sempre tem objetivo, a gente nasceu com isso, né, de sempre buscar mais. Só que hoje eu vivo um sonho, de verdade. Quando alguém me pergunta da minha profissão, eu falo, eu empreendo pela internet, eu ajudo pessoas e eu vivo um sonho. Tudo o que eu gostava de fazer se encaixou nessa profissão. Não se engane, esse podcast não é para convencer você a se tornar um empreendedor de internet, mas é para te ajudar a melhorar todos os aspectos da sua vida, transformando você em uma pessoa de ação, embora você ache que você não tem jeito, que você não tem a motivação suficiente, nem a força de vontade suficiente, nem a disciplina suficiente. Você vai ver que nada disso é necessário. O que é necessário são pequenas ações, a gente vai falar muito mais sobre isso. E agora eu quero te falar onde mais você pode me encontrar. Você me encontra no YouTube. O nome do meu canal, eu até pensei em mudar o canal para Academia da Ação, que eu estou gostando muito desse nome, mas o meu nome é André Gibran, o canal do YouTube vai permanecer como canal André Gibran, Gibran, tá? Se você for no YouTube direto, coloca youtube.com/André Gibran Vídeos, tá? Tudo junto. Ou vai no YouTube e procura lá, André Gibran. Vão aparecer dois canais, o canal André Gibran mesmo e o canal Empreender com Artesanato, do qual faço parte, que é o meu primeiro projeto na internet. Você me encontra no site academiadaação.com.br, que no momento que eu estou gravando esse podcast, ele está no comecinho. Ele tem um artigo lá, inclusive esse artigo que está lá, ele tem também este podcast lá, você pode ouvir pelo site, é só você ir em academiadaação.com.br/001. Você vai colocar os números. Academia da ACAL, né? Porque a ação não dá para escrever na internet como endereço. Academia da ACAL, sem cedilha e sem o tio. academiadaacal.com.br/001. Aí você encontra esse podcast, mais o texto que eu escrevi lá com mais algumas coisas, inclusive algumas ideias de sites que eu tive ao longo do tempo, que eu coloquei em prática e não levei para frente. Estão lá, tem um texto interessante para você poder ler por lá também. E lá você pode deixar o seu comentário, eu vou gostar muito de saber de você. Se você acha ou já achou na vida em algum momento que você não tem a motivação suficiente, nem a força de vontade suficiente para ter sucesso. Será que você estava achando isso? Escreve para mim lá ou simplesmente deixa qualquer tipo de comentário que eu vou gostar muito de ler. A gente está no comecinho do podcast, mas é para arrebentar. É um projeto sério, de verdade, que Deus tem colocado no meu coração há muito tempo. É algo que eu vivenciei. Eu não era uma pessoa que era para ter sucesso se eu seguisse a boiada, se eu fizesse como todo mundo diz que é para ser, que tem que ter energia, motivação, disciplina. Se eu fosse por esse caminho, eu não ia chegar até onde eu estou hoje, ganhando mais de 4 vezes mais do que eu ganhava no Tribunal de Justiça e muito feliz fazendo o que eu amo, viajando quando eu quero, enfim, cada um na sua. Esse é o meu trabalho dos sonhos, não estou dizendo que é o seu, mas eu estou dizendo que é possível ser muito feliz fazendo o que você ama, ser muito feliz profissionalmente, na vida pessoal e na vida espiritual, sim. É isso, a gente fica por aqui, logo mais um podcast para você, Academia da Ação. Você pode ouvir no Spotify, na Apple Podcasts e em outros
outros agregadores de podcast que existem, tá bom? É isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.